Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começar o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Peço o comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações de cura, né? Para todos, para os idosos, né? Para todos, né? Peço para os animais também, peço especificamente para a Lili, que ela fique curada. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a compaixão e a misericórdia para ambos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria no mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço a vibrações, peço a paz, né, para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, né? Peço também a paz também lá para a Rússia, Ucrânia, paz lá nos Estados Unidos, né, do Trump, né? Com o Irã, né? Peço também paz para Israel, com o Irã e o Líbano ali, né? Paz para o Irã também, né? Peço paz para o Brasil, né? Eu falei, paz para o presidente Lula, né? Paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O comentário de hoje é sobre tecnologia espiritual. Eu vou passar um vídeo rapidinho, depois vou fazer o comentário dele. No plano espiritual, já existe uma ciência e uma... Você já parou para pensar que, enquanto na Terra ainda engatinhamos em avanços tecnológicos, no plano espiritual já existe uma ciência e uma tecnologia muito além da nossa compreensão? Uma tecnologia que não depende de máquinas metálicas, circuitos eletrônicos ou laboratórios físicos, mas sim de uma matéria-prima invisível, viva e poderosa, os fluidos espirituais. Allan Kardec, em sua Revista Espírita de 1866, chamou atenção para o estudo desses fluidos, explicando que eles são a base de todos os fenômenos espirituais. É com essa substância sutil que os espíritos constroem, transformam e influenciam a realidade ao seu redor. E ao contrário do que muitos pensam, essa tecnologia não está reservada apenas a mundos superiores. Ela está presente ao nosso redor, em cada trabalho de socorro, em cada oração sincera, em cada gesto de amor. Eu estou em São Francisco no lançamento da nova linha Galaxy S26 da Samsung. Esse aqui é o S20. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier pelo espírito André Luiz, vemos descrições detalhadas de hospitais espirituais equipados com recursos que parecem inimagináveis à nossa ciência terrena. Salas de tratamento, aparelhos que captam a vibração dos pensamentos, sistemas de comunicação instantânea, meios de transporte movidos não por combustível, mas pela própria energia mental e espiritual.
Tudo isso mostra que enquanto nós ainda lutamos para entender a mecânica da energia elétrica e quântica, os benfeitores espirituais já dominam leis muito mais sutis da criação. Mas existe algo ainda mais fascinante. Nós mesmos fornecemos parte da matéria-prima usada nessa tecnologia espiritual. Quando fazemos uma oração sincera, quando ajudamos alguém em sofrimento, quando praticamos a caridade sem esperar nada em troca, emitimos fluidos e energias que os espíritos benfeitores conseguem coletar, condensar e direcionar em trabalhos de cura e de auxílio. Em Missionários da Luz, André Luiz relata casos em que a vibração de preces coletivas era absorvida como energia luminosa, transformando-se em força de amparo para doentes e necessitados. Isso significa que a nossa boa ação não termina no gesto físico. Ela reverbera no invisível, se converte em luz manipulável e passa a ser utilizada como ferramenta real na tecnologia socorrista do além. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já orou por alguém distante, talvez sem nem mesmo conhecer essa pessoa? Quantas vezes já fez um ato de bondade simples, como ouvir alguém com paciência ou oferecer um abraço sincero? Aos nossos olhos, pode parecer pouco, mas para os técnicos espirituais, esses gestos geram partículas sutis, os fluidos vitais, que se tornam a matéria-prima de tratamentos e operações no mundo espiritual. É por isso que Jesus disse: nenhum copo de água dado em meu nome ficará sem recompensa, porque na verdade, cada ato de amor gera um efeito prático, uma onda de energia que será utilizada para o bem. Essa é a verdadeira tecnologia do céu, o amor convertido em ciência aplicada. Se no primeiro momento vimos que a oração e a caridade podem ser transformadas em matéria-prima para o trabalho dos benfeitores, agora precisamos entender como os próprios seres humanos podem, sem perceber, ser instrumentos dessa tecnologia espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, já falava sobre os chamados médiuns de efeitos físicos. São aquelas pessoas cuja organização fluídica permite que os espíritos manipulem a matéria por meio delas. Muitos nem sabem que possuem essa faculdade, mas em determinados momentos acabam liberando energias que podem ser utilizadas pelos espíritos para realizar fenômenos visíveis ou mesmo trabalhos de cura. Kardec menciona inclusive os chamados médiuns involuntários, que produzem fenômenos sem ter consciência de sua colaboração. Na literatura espiritual posterior, essa energia passou a ser conhecida pelo nome de ectoplasma, uma substância semimaterial, extraída do corpo humano, principalmente através da respiração, dos poros e do sistema nervoso. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, descreve detalhadamente como equipes espirituais recolhem esse fluido em trabalhos de desobsessão e de cura. Esse material invisível ao olho comum pode ser moldado, condensado e direcionado conforme a necessidade, funcionando como verdadeiro combustível para a tecnologia espiritual. Mas aqui há um ponto essencial. A qualidade do ectoplasma depende diretamente da condição moral, mental e física da pessoa que o doa. Isso significa que, quanto mais equilibrado for o médium, ou mesmo alguém que doa energia sem saber, mais puro e útil será o fluido vital que emana dele. Por isso, os espíritos benfeitores procuram inspirar esses colaboradores a manter uma vida saudável, livre de vícios, com disciplina mental e com práticas de bondade. É nesse sentido que vemos uma conexão direta entre espiritualidade e saúde. O fumo, o álcool, o desequilíbrio emocional e até mesmo a alimentação desregrada podem prejudicar a qualidade dos fluidos, tornando-os densos, tóxicos e menos aproveitáveis. Já uma vida pautada pela serenidade, oração, boas ações e disciplina gera um ectoplasma luminoso, capaz de ser usado em cirurgias espirituais, resgates em regiões sombrias e até mesmo em processos de materialização estudados por pesquisadores da mediunidade. Um detalhe importante: não é preciso ser espírita ou médium declarado para doar essa energia. Todos nós, em maior ou menor grau, possuímos essa faculdade natural. Quando alguém faz o bem de coração,
quando vibra em oração sincera ou quando se dedica ao próximo, irradia energias que podem ser captadas. O que determina a utilidade desses fluidos não é a religião ou o rótulo que a pessoa carrega, mas sim a sua índole e o seu desejo de ser melhor a cada dia. Esse é um ponto que quebra preconceitos. Muitos que nunca ouviram falar em espiritismo podem estar colaborando intensamente com equipes espirituais, simplesmente porque escolheram o caminho do bem. Aos olhos do Cristo, não importa a placa religiosa, mas sim a vibração do coração. Assim, quando pensamos em tecnologia espiritual, precisamos entender que ela depende tanto da ciência divina quanto da cooperação humana. Somos, em grande parte, os geradores da energia que sustenta os trabalhos do além. Se já compreendemos que a oração, a caridade e até mesmo o ectoplasma humano servem de matéria-prima para a tecnologia espiritual, o próximo passo é visualizar como essa energia é aplicada na prática pelos benfeitores. A próxima lua nova traz a energia do início, abrindo espaço para... Em Missionários da Luz, André Luiz relata uma cena impressionante. Uma equipe de trabalhadores espirituais prepara um ambiente para um atendimento de cura. Não se tratava de simples palavras de conforto, mas de uma verdadeira operação organizada, onde cada espírito tinha uma função específica. Alguns recolhiam os fluidos irradiados pelos encarnados presentes em oração. Outros manipulavam esses recursos, transformando-os em correntes de luz que eram aplicadas sobre os enfermos. Era como se estivéssemos diante de uma cirurgia em um hospital da Terra, mas com recursos invisíveis aos nossos olhos. Outro exemplo pode ser visto em nosso lar. Ali, André Luiz descreve setores hospitalares equipados com instrumentos capazes de medir o campo vibratório dos pacientes, registrar suas lembranças e emoções em telas vivas e até aplicar passes magnéticos com precisão cirúrgica. Tudo isso só é possível porque os fluidos vindos da própria humanidade são cuidadosamente coletados, tratados e direcionados por técnicos espirituais que dominam leis que ainda desconhecemos. Mas essa tecnologia não se restringe às colônias espirituais. Ela também é levada ao umbral e às zonas de sofrimento, onde milhares de espíritos permanecem aprisionados em dores, remorsos e perturbações. Nesses ambientes sombrios, os socorristas utilizam verdadeiras estações móveis de auxílio. Caravanas espirituais carregam reservas de ectoplasma e energias luminosas doadas por encarnados em prece. Essas reservas são então utilizadas para fortalecer espíritos enfraquecidos, resgatar os que estão em desespero e até abrir caminhos vibratórios que permitem retirar grupos inteiros das trevas. Muitos relatos descrevem esses momentos. Então, agora vou explicar, um pouquinho, Então, a tecnologia espiritual, eles utilizam aonde? Eles utilizam no mundo espiritual, mas eles não utilizam como nós utilizamos aqui, a tecnologia humana. Nós precisamos aqui de energia, de aparelhos como celular, e lá eles não precisam fazer isso, essa tecnologia, aqui eles utilizam nos planetas, no mundo espiritual, essa tecnologia mais avançada. Aqui é utilizado através do nosso fluido, que nós temos. E como ele colocou, quanto mais a gente está ligado à espiritualidade, eu digo não a espiritualidade de espírito, mas de amor em movimento, e ao mesmo tempo se reciclando, esse fluido ele é bom, então as pessoas que tomam bebida alcoólica, que fumam cigarro, fica utilizando uma alimentação não saudável, qualquer coisinha está preocupada com a opção de coisas, esse fluido dela não é bom, Por isso que quando a gente, eu sou médium,
né, passista. Então, quando eu vou dar um passe, eu tenho que me preparar sempre, né? Ficar todo dia preparado, mas um dia antes eu tenho que me preparar, né? Eu não posso fazer coisas erradas. Se eu fizer, o que vai acontecer comigo? Na hora que eu estou dando um passe, eu vou passar aquilo para aquele consulente e, ao mesmo tempo, como a minha vibração está baixa, eu vou pegar coisas ruins deles também, né? Então é isso. Então nós que mandamos para o mundo espiritual, né? Então esse fluido bom vai depender de cada um. E tem outra coisa, aqui ele não fala de escola religiosa, que é só médico. Porque o médico pode estar em qualquer escola religiosa, mas tem pessoas que não têm assim, que não fazem parte da doutrina espírita, que elas praticam o amor sempre. Então é daí que é tirado esse fluido, aí é tirado o ectoplasma, né? Esse ectoplasma que foi colocado aí, né? Esse ectoplasma bom que vai fazer essa diferença. E ele lá, eles vão cuidar dos espíritos lá, e vai também, aí ele fala também da tecnologia que eles têm lá, que eles têm um aparelho de medir o pensamento. Então, se você está pensando alguma coisa lá, eles vão lá, conseguem ver, né? Então, muita coisa assim que nós não temos ainda aqui no planeta, né? Mas o nosso fluido, né? Ele é importante para eles, para o trabalho deles também. Então, quanto mais luz nós colocarmos para fora de caridade, de amor, né? Fazer sempre o bem, a gente está produzindo esses fluidos. Às vezes, esse fluido, né? Ele que a gente está colocando. Então, exemplo, eu estou fazendo um trabalho lá em Portugal, né? Estou aqui mentalizando uma cadelinha. Essa minha mentalização, os espíritos pegam e levam para ela, ou levam para algum local. Outro exemplo, uma pessoa que fez a desassimilação da matéria, né, no mundo espiritual, e ela está meio perdida, né, e nós estamos fazendo prece para essa pessoa. Eles vão pegar essa prece e vai levar para ela, né? Tem um caso, quer ver? Um caso que é do André Luiz mesmo, que ele traz. É que uma família, né? Tinha um esposo, a esposa faleceu. E aí eles tinham filhas, né? E a filha ficou fazendo prece para ela, não pedindo para Deus, mas só fazendo prece para ela. E aí o viúvo, o esposo, ele arrumou outra companheira. Aí o espírito da esposa dele, né, que fez a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, não estava querendo deixar ela ficar com ele. Então esse espírito já estava virando o quê? Uma obsessora. E aí o que acontece? As preces que a filha estava fazendo para ela foi recebida por esses espíritos, e aí entraram em contato na colônia que ela estava, e lá fizeram um trabalho com ela para ela parar com essa obsessão. E aí ela para. Então aquela prece daquela filha, né, fazendo para ela, fazendo para a mãe dela, ajudou a mãe dela para não ser obsessora, né? Então, olha só como funciona a prece. Então, e eles vão também. Aí, nesse caso aqui, ela já estava indo já no umbral, né? Ela já estava, essa mãe, né, no mundo espiritual, ela já estava na condição de ir para o umbral, que ela já estava como obsessora, né? E aí ela foi resgatada através da prece dessa filha, que aí os espíritos captaram essa prece e foram até ela, né? E aí cuidaram dela, né? Então as nossas preces, as nossas ações positivas, que são luminosas, que ele colocou, a gente não vê, mas eles enxergam mais do que a gente. Então essa forma de enxergar vai fazer com que eles vá para o umbral, né? Leve essas vibrações positivas para ajudar
E o que acontece? Quando a pessoa retorna com uma doença muito grave, essa doença muito grave ela não quando chega no mundo, o espírito chega no mundo espiritual, não é sanada. E outro detalhe, ninguém quando vai para o mundo espiritual volta como já não é um anjo, nada disso, né? Ele vai passar para os problemas, porque ele está tomando muito remédio, atinge o perispírito dele. Então ele vai, além disso, tem um problema mental dele, do seu grau de evolução. Então, um espírito, além de ser cuidado, esse problema de saúde, vai ver o grau dele de evolução. Se ele é muito apegado, ele vai sofrer bastante. E outras coisas que ele fez, né? Então, tem uma opção de detalhes em conjunto que todo bem que nós fazemos através de prece, seja lá qual for, né? E às vezes, porque nós somos nenhum aqui, não tem nenhum espírito perfeito, né? Mesmo ainda com seus problemas, porque aqui eu tenho meus problemas, cada um tem seus problemas, e eu com meus problemas não deixo de ficar ajudando, como eu estou nesse vídeo aqui, procurando sempre ajudar nas preces, né? Em tudo que eu posso fazer melhor para ajudar aquele próximo. Então era essa informação que eu queria trazer. Então não tenho mais nada para falar, mas sobre o vídeo, o tema de hoje, mas eu esqueci de falar no início sobre o filme Nosso Lar, né? O filme Nosso Lar, a narrativa dele será desse livro aqui, né? Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, quem tem um livro, estude, quem não tem, possa compre para estudar, e quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. Passo agora para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.